Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Coisa linda, a igreja está florida. O primeiro culto estava florido, o segundo culto está florido, aleluia. Isso é bom, isso é bom. Esse é o povo crente que gosta de estar na casa do Senhor. Você se alegra de estar na casa de Deus? É a graça e a misericórdia que te sustenta, o Senhor que te trouxe até aqui, para que você possa entregar um culto a Ele e, ao mesmo tempo, para sair daqui cheio de uma palavra que vai nortear a sua vida, vai nortear a tua semana, vai te dar direção, vai te dar auxílio, vai te dar recurso. Você acredita nisso? Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 16. Enquanto você encontra aí, deixa eu aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus o privilégio de estar aqui mais uma vez, servindo ao Senhor na amada igreja que eu sirvo, contar com a confiança do nosso pastor, na sua ausência, o pastor Edson Vando, aproveitar para honrar a sua presença e da pastora Érica na sua ausência, são instrumentos poderosos de Deus na nossa vida, né? Glorifica ao Senhor pela vida do pastor Moisés, um amigo, a sua esposa, sua família, gente crente, gente de Deus, a todos os obreiros, amigos que estão aqui, a banda pentecostal, Manta e Glória, Tony, na guitarra. A bateria está quase voando. Esse povo aqui é crente, glória a Deus por isso, acompanhada sempre do meu esposo, da minha filhinha, minha família, servimos ao Senhor em unidade, e ela está ali, virada no poder do Senhor, 500 graus de puro fogo, santo poder. Quem conhece Estezinha aqui? Quem conhece Estezinha? Pronto, ela já dormiu no manto, acordou no manto. Tem criança que aprende a andar, ela está aprendendo a correr. Você vê o nível da intensidade dessa garota. Ela é uma bênção na minha vida, um instrumento de Deus. E se você vacilar, ela dá mais glória do que você. Não deixe eu ouvir mais o glória a Deus dela do que o seu, amém? Você veio dar glória a Jesus? Que coisa boa. Fique de pé em nome de Jesus. Antes da gente entrar na palavra do Senhor, deixa eu aproveitar aqui para trazer um anúncio. Foi me dada a oportunidade no dia 11 de outubro. Então, já peço aí para que você possa registrar na sua agenda, nos seus compromissos de vida. Dia 11 de outubro será o meu lançamento presencial, oficial, do meu mais novo livro, chamado Esther, Edificando Vidas com as Mulheres da Bíblia. Né? Vai ser uma honra, uma alegria para mim, um privilégio ter você aqui presente. Tem uma palavra que o Senhor já tem queimado em meu coração para este dia. Tenho certeza que vai ser uma direção profética para a sua casa, para a sua família, para todas as áreas da sua vida. Esse livro, Esther, eu tenho a honra, né? Tenho o privilégio, a alegria também de ter a nossa pastora presidente, junto com o pastor Silas, logicamente, né? Ele é o pastor presidente, sua esposa, a pastora Elisete Malafaia, é a prefaciante do meu livro. E, para mim, é mais do que especial, né? Sou tão pequena, mas sinto a graça de Deus, que não merecemos, mas Ele tem nos escolhido. E é uma alegria muito grande. Eu quero compartilhar junto com você em um culto aqui na nossa igreja. É um livro que vem falar sobre temas muito importantes para a nossa vida, principalmente para quem tem um chamado, para quem não sabe como desenvolver o seu chamado, para quem não sabe como destravar o seu chamado. Tem temas como liderança frutífera, descobrindo o seu real propósito, um chamado para a glória de Deus, no serviço do reino de Deus. Então, é um livro que vai te nortear, que vai te conduzir, vai te ajudar a ter um serviço que glorifica o reino de Deus. Amém? Então, bota aí na tua agenda 11 de outubro e eu conto com você. Vamos ler a palavra do Senhor? Atos dos Apóstolos. A gente vai ler o final do capítulo 15, versículo 40 e 41, e o início do capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E você vai pular para mim, para o versículo de número 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo:
passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Assentando, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ali a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e vamos orar, em nome de Jesus? Vamos orar? Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor. Nós te adoramos e reconhecemos que somos totalmente dependentes de Ti. Tua graça e a Tua misericórdia nos sustenta. E é por isso que nós estamos de pé. Senhor, Tu és aquele que sabe exatamente aonde precisamos melhorar. E Tu és a bússola fiel. Tu és aquele que direciona os nossos passos. Tu és aquele que mostra o caminho. E também que faz se concretizar cada uma das Tuas palavras. Senhor, em nome de Jesus, neste momento, nos dê força e coragem para seguir em direção à Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a cumprir com o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa destravar caminhos. Que o Senhor possa encaminhar pessoas a um novo tempo. Que Tu possas hoje operar, Senhor Deus, o Teu querer e o Teu efetuar, porque este sim é o bom, é o perfeito e agradável para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, se é da Tua vontade que nesta noite Tu venha curar os enfermos, libertar os cativos, salvar, Senhor, em nome de Jesus. E se é da Tua vontade, batiza com o Espírito Santo no nome de Jesus, mas que o Teu poder, a Tua vontade, a Tua graça se manifeste, Senhor, porque nós reconhecemos que não temos nada, não podemos nada, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está sentado em Teu alto e sublime trono. Nada passa despercebido aos Teus olhos, que é como chama de fogo. O Senhor alcança o visível e o invisível. O Senhor sabe o que a gente precisa. O Senhor sabe aonde trabalhar. O Senhor contempla as coisas que nós colocamos no quarto escuro, para que ninguém saiba. Tu és o Deus que vê todas as afrontas. Tu és o Deus que vê todas as dificuldades. Tu és o Deus, Tu és o Deus, Tu és o Deus que vê, que trabalha e que mostra o caminho. Então fala conosco, porque quando o Senhor fala, a terra treme, os montes se abalam. Quando o Senhor fala, o morto ressuscita, o cego passa a enxergar. Quando o Senhor fala, a Tua palavra se cumpre. Ela é viva e eficaz. Então fala na profundeza da nossa alma. E que caia por terra todo jugo em nome de Jesus. Caia por terra toda obra contrária em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós queremos viver a Tua vontade, a Tua plenitude. Opera em nós. Te pedimos isso e te agradecemos por tudo. Quem concorda, diga. Sente dando glória. Amém. Aleluia. Irmãos, esse é um trecho da palavra de Deus que registra uma visão muito importante. Um homem chamado pelo Senhor para uma obra tão grandiosa vai ter 3 visões específicas. 3 direções específicas, melhor dizendo. 2 é um não de Deus. 1 é um sim de Deus. E muitas vezes nós vamos ter que aprender a lidar com o não de Deus. Porque todos eles estão nos preparando, nos impulsionando, nos forjando, para que a gente possa então estar no lugar certo, no tempo certo e vivendo
aquilo que Ele separou para a nossa vida. Muitas vezes é difícil lidar com o não. Muitas vezes é difícil a gente lidar com agora não. Mas todos eles é uma maneira de Deus trabalhar em nosso coração a obediência. Porque quando Ele diz não, Ele vai ver o coração de cada pessoa. Se aquela pessoa tem integridade, fidelidade, comprometimento com o Senhor e com a sua palavra, o não vai permitir que ele cresça e não que ele pereça. O não de Deus vai amadurecendo, vai trazendo experiência, vai robustecendo a fé, vai dando mais comunhão, mais intimidade e também vai preparando. Para quê? Para quando chegar o sim de Deus. Os nãos revelam um coração obediente, revelam um coração íntegro, revelam um coração honesto, um coração que não está nas coisas da terra, no meu querer, mas sim no verdadeiro propósito. Um coração que não está preocupado com aquilo que eu tenho, aquilo que eu quero, mas que está preocupado em agradar a Deus. Quando eu sei lidar com o não de Deus, eu descubro que eles podem ser a maioria na minha vida, mas ao mesmo tempo que Ele me diz não, Ele já preparou um sim, que é muito maior do que eu imaginava, é muito maior do que eu planejava, é muito melhor do que aquilo que alguém poderia me dar, é muito maior do que aquilo que eu poderia fazer. Quando eu aprendo a lidar com o não de Deus, eu descubro que apesar dele me dar poucos sims na minha caminhada, essa é a sua vontade boa, perfeita e agradável. Quando eu tenho maturidade para lidar com o não, eu recebo de Deus validação para entrar num novo tempo. Você está entendendo isso? Quando você aprende a respeitar e a obedecer os nãos de Deus, Ele te dá autorização, Ele te dá um passaporte, Ele te dá uma passagem, Ele te mostra um caminho para um novo tempo. Você está ouvindo o que o Senhor está falando? Deixa eu melhorar. O Senhor está dizendo: eu sei que às vezes o não dói, eu sei que às vezes não seguir pelos seus planos é algo frustrante, mas escuta só, quando o teu coração está disposto a me obedecer em verdade, em sinceridade, eu preparei o caminho, eu preparei algo novo, eu estou te dando validação, autenticação, eu estou te mostrando uma nova rota para que você desfrute de um novo tempo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: aprenda a crescer com o não de Deus, porque Ele te prepara para um novo tempo. O novo de Deus é para quem tem maturidade. O novo de Deus é para quem tem experiência. Então, se ainda não chegou, aguarda. Se ainda não chegou, espera. Se ainda não chegou, paciência. Porque é melhor viver o tempo de Deus, que vai te levar ao plano bom, perfeito e agradável, do que andar acelerado, do que andar no caminho errado. Mas se agora é o tempo dele para começar a destravar, a começar a te direcionar para um novo tempo, abre a tua visão e começa a entender que é necessário deixar o velho para entrar no novo. Então movimente-se em obediência, movimente-se em obediência. Tem gente que ainda está no processo de aguardar da lapidação para entrar no novo tempo. Mas tem gente que Deus trouxe aqui para te dizer: estou destravando. Estou destravando novos destinos. Estou destravando novas rotas. Estou destravando novas pessoas, novos
novos lugares, novos níveis de intimidade. Eu sei, você ouviu muito não na sua caminhada. Eu sei como você ouviu e doeu, mas ao passo que você decidiu continuar, permanecer insistindo, obedecendo, servindo, Deus viu a tua fidelidade e Ele me trouxe aqui para te dizer: a tua obediência gerou uma nova rota, a tua obediência abriu o céu, a tua obediência está trazendo um novo tempo. Quando Deus decide parar de dizer não e começar a dizer sim, é quando Ele vê que mesmo que a gente não receba tudo o que quer, a gente está disposto a permanecer para viver tudo o que Ele separou para nós. Então, se você hoje entender essa dimensão, entender esta palavra, você vai começar a ver as coisas se movimentarem na sua vida. Você vai ver um novo tempo chegando. É quem está disposto a permanecer no caminho certo. A palavra aqui é um momento crucial. Um momento de expansão da igreja, mas ao mesmo tempo um momento em que o apóstolo Paulo, um instrumento poderoso de Deus, que foi chamado pelo Senhor, em uma visão em Atos dos Apóstolos capítulo 9, vai entender que as igrejas precisam passar por uma reforma. A igreja precisa passar por um momento de cuidado teológico. A igreja precisa passar por um processo de lapidação, de edificação, para a compreensão plena daquilo que o Senhor está operando. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, tinha acabado de acontecer o concílio de Jerusalém, que consistia em trazer a compreensão das pessoas a realidade da obra redentora de Cristo, da graça. Havia muita dúvida sobre como se conduziria debaixo da nova lei da graça aqueles que eram judeus. Se eles precisariam se circuncidar, se eles precisariam continuar fazendo os protocolos. E também havia uma grande dúvida na comunidade ali, cristã, se aqueles que vinham dos gentios, aqueles que não professavam nenhuma fé ou eram do paganismo, quando eles aceitassem a Cristo, como eles deviam se proceder, se eles deveriam se circuncidar, como deveria ser toda a proposta do Evangelho, da graça de Cristo para eles. E foi-se estabelecido que era necessário que eles acreditassem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, obedecessem ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo, e obedecendo à vontade de Deus, eles cumpririam toda a lei, porque em Cristo Jesus nós recebemos uma lei maior, uma lei que estabelece sobre nós algo que é eterno. A lei anterior era passageira, os protocolos anteriores eram passageiros, mas agora se estabelece sobre nós um novo princípio, o princípio da graça. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e breve voltará. Ele garantiu para mim e para você um sacrifício eterno, aquilo que a lei precisava que operasse todos os dias ou anualmente. Aquele que morreu na cruz está vivo e vive eternamente, breve voltará. Garantiu para mim e para você intermediação entre os céus e a terra através do seu sangue. Através dele nós podemos conversar com Deus. Através de Jesus Cristo nós desfrutamos de vida eterna. Não vivemos mais daquilo que é passageiro, mas daquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Então, para isso, a gente vai precisar entender que algumas atitudes não continuam mais, não corroboram mais com o propósito, não corroboram mais com a direção de Deus. O apóstolo Paulo, entendendo isso, tem o cuidado de voltar às igrejas que ele já esteve pregando um dia. Passou 3 anos agora da sua primeira viagem missionária. Ele esteve nas igrejas, acompanhando as igrejas, discipulando as ovelhas, vendo de perto suas dificuldades, seus anseios, ajudando, edificando. Então ele decide, mais uma vez, retornar a essas igrejas, para que ele possa ser um instrumento de alívio, de instrução e renovação do entendimento, como a gente viu no primeiro culto. E agora ele decide para a sua segunda viagem missionária. Ele e Barnabé fizeram a primeira, debaixo da direção do Espírito Santo, no Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todos estavam jejuando e orando, e o Espírito Santo disse: separe a Paulo e a Barnabé, para que esses vão fazer a minha obra e vão pregando o Evangelho e expandindo a igreja.
Então eles foram separados pelo Espírito Santo. O Senhor escolheu. O Senhor está conduzindo eles em uma viagem missionária. E eles entendendo a importância da consolidação da fé. Eles entendendo a importância de estarem colocando diante das pessoas a necessidade de uma essência de adoração, uma essência na palavra de Deus, de obediência. Eles entendendo que havia ainda muitas pessoas que viviam na aparência dos protocolos e dos sacrifícios. Ele decide novamente fazer uma segunda viagem missionária para trazer clareza, para trazer visão. Mas aquele que vai levar clareza e visão é o mesmo que vai ser confrontado com uma visão celestial. É o mesmo que vai ser levado por Deus a um destino que nem ele mesmo imaginava. Não planejava, não queria. Quem sabe ele não queria. Deus muitas vezes, para nos dar visão e nos dar clareza, vai nos levar a caminhos que a gente não planeja. Os nãos de Deus é para os caminhos que a gente quer, para o que a gente planeja, para o que a gente decide. Mas o sim de Deus, ele muitas vezes vai nos levar aos lugares que a gente nunca imaginou, nunca pensou, nunca planejou, nunca determinou. E a gente precisa entender que as direções de Deus, muitas vezes, vão nos levar para lugares que a gente quer ir, mas em sua maioria é para os que a gente não quer. É para o que a gente não se planeja durante toda a vida. Ninguém planeja ir para um hospital com câncer. Mas se é da vontade de Deus, que Ele seja glorificado em tudo. Ninguém planeja, eu acho, né? Ninguém planeja ficar milionário da noite para o dia. Mas se Deus quiser, glória a Deus. Algumas pessoas receberam. Acho que quando eu falei da enfermidade, o povo ficou meio com medo, né? O povo ficou meio temeroso. Se você ficou temeroso, significa que o seu coração está onde? A gente tem que aprender a lidar com o não de Deus, com as dificuldades e com aquilo que Deus permite na nossa vida. Nem sempre pode ser tudo positivo. A gente precisa ter essa realidade na nossa mente. E aí a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai ter um conflito com Barnabé. Aquele que já tinha feito uma viagem antes. E eles tinham acompanhado João Marcos. Era um jovem que no meio da primeira viagem missionária abandonou aqueles dois idosos. O apóstolo Paulo e Barnabé eram pessoas idosas. Tinham mais idade. Não tinham muito o que oferecer. Não tinham vigor da pele. Não tinha muita coisa para oferecer financeiramente. Mas eram homens de Deus que poderiam dar experiência, capacidade, maturidade. Que poderiam auxiliar, conduzir. Mas João Marcos some da história sem nenhum motivo. João Marcos larga eles no meio da caminhada. João Marcos é alguém que decidiu largar tudo sem dar justificativa. E tem crente que é assim. Larga sem dar justificativa. E a gente vai ver que no momento da preparação para a segunda viagem missionária, Barnabé deseja levar João Marcos novamente. E o apóstolo Paulo, de maneira muito ousada, decide que ele não deve ir. Por conta do abandono anterior. Por conta das situações anteriores. E é verdade que muitas vezes a gente quer que tenham pessoas nos acompanhando devido a alguns laços parentescos. Devido a algumas alianças. A gente vai ver que João Marcos era primo de Barnabé. E ele insiste em levar em um propósito espiritual. Ele insiste em levar para uma viagem missionária. Ele insiste em colocar João Marcos, que um dia abandonou. E a gente vê que vai haver um desvencilhamento. Vai haver uma separação entre Barnabé e Paulo. Por quê? Porque Barnabé insiste em trazer pessoas que abandonaram no passado para viver no seu presente. Já Paulo, ele discerne que nem todo mundo tem a aprovação de Deus para seguir no novo tempo, para seguir comigo no propósito, para seguir comigo debaixo da palavra. A gente precisa discernir, como o apóstolo Paulo, nem todas as pessoas devem continuar ao nosso lado. João Marcos abandonou. E eu sei que você pode ter sofrido abandono de pai, você pode ter sofrido abandono de mãe, você pode ter sido abandonada por um esposo, um relacionamento, uma amizade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ao passo que algumas pessoas te abandonam no meio do caminho, tem um que nunca vai te abandonar, o Senhor Todo-Poderoso. O teu Pai que te ama, que te protege, que te guarda. A despeito de alguns João Marcos que são novos, inexperientes, imaturos e que não estão preocupados em aprender, em somar com gente idosa, gente que não tem muito o que oferecer. Deus está separando um tempo onde
que pessoas vão querer andar ao teu lado, não pelo que você tem para oferecer, mas por aquilo que você é. Deixa sair João Marcos, deixa aquele povo lá atrás, para de querer trazer para o teu presente pessoas que não somam, mas subtraem na sua vida. Está na hora de você aprender a se conectar com as pessoas certas. Um João Marcos fica para trás, mas a palavra de Deus diz que um Timóteo, um jovem crente, fiel, um homem de Deus, decide se ajuntar à segunda viagem missionária. Sabe o que é isso? Enquanto alguns estão te abandonando, Deus vai te apresentar a pessoas. Deus vai te conectar a pessoas. Timóteo era alguém jovem. Timóteo era alguém que tinha vigor da pele. Ele tinha uma estrutura. Ele tinha uma aparência. Ele tinha uma robustez. Mas ele também era crente. Ele também era o instrumento de Deus. Ele era fiel. Ei, para de se preocupar com alguém te abandonou lá atrás. E começa a abraçar as novas amizades, os novos relacionamentos. Quem Deus está trazendo para o teu presente. Timóteo, se bater, bate com força para Jesus. Aleluia. João Marcos era alguém de aparência, mas não era crente. Timóteo era alguém que tinha uma aparência e era crente. Sabe o que isso significa de maneira figurada, para que a gente venha a entender a compreensão do que Deus está fazendo? Ele vai te alinhar com pessoas que são crentes, mas que vão poder te dar estrutura. Pessoas que vão te auxiliar com força, mas também com recurso. Pessoas que vão te dar suporte, pessoas que vão somar. Então para de viver atrasado, para de querer trazer para perto aquele povo que não quer glorificar a Deus. Já te abandonou uma vez, não queira experimentar a segunda. Então aquilo que era para trazer um conflito na igreja trouxe uma expansão, porque Barnabé e João Marcos foi para um lado e Paulo foi para outro. Timóteo, Paulo, Lucas e Silas. Dessa vez Silas está junto. Então vai ter um grupo agora que vai se deslocar. O desejo de Paulo era voltar às igrejas que ele já esteve um dia. Repita comigo: voltar às igrejas. Mas o propósito de Deus não era que ele voltasse, era que ele avançasse. Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de querer andar em ciclos, pare de querer voltar para caminhos que o Senhor já não quer mais, e comece a discernir a nova direção de Deus. Paulo queria voltar às igrejas, mas o Senhor disse: não, eu quero que você avance para um novo território, porque lá tem vidas que precisam da minha graça, que precisam da minha salvação. Oxente, então as igrejas que ele não vai voltar, vai ficar abandonada? Não. Deus levanta outro. Às vezes a gente deixa de viver o novo de Deus. A gente deixa de viver aquilo que o Senhor está preparando para a gente. Sabe por quê? Porque a gente acha que é o único. Que se eu não largar, se eu não sair, se eu ficar aqui, não vai ter ninguém para fazer no meu lugar. Vai ter sim. Sempre tem um Eliseu. Sempre tem alguém esperando. Sempre tem alguém que o Senhor está preparando no secreto. Ou tem alguém como Samuel que está crescendo na presença de Deus. A minha pergunta é: vai ficar se prendendo ao teu passado ou vai desfrutar do novo tempo? Deixe que Deus levante pessoas para fazer o que você está fazendo agora e comece a entender que há uma nova jornada, um novo caminho. Deixa pessoas pregarem onde você já pregou um dia. Deixa pessoas fazerem aquilo que você está fazendo agora. Talvez você pense: se eu sair dessa empresa, vai falir. E Deus está dizendo: sai. Porque eu levanto outra pessoa para ocupar o teu lugar. Tu não é a última bolacha do pacote, tu é a Coca-Cola do deserto. Tu não é a única pessoa que eu uso nesse mundo. Mas o que eu tenho para você, eu não vou fazer com mais ninguém. O que eu tenho para você é novidade. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele entende essa necessidade de voltar e vai avançando. E aí é nesse processo em que ele quer voltar para certos caminhos, voltar para certos lugares,
que o Senhor começa a se manifestar, mostrando que o desejo de Deus não é que ele voltasse. Não porque ele estaria fazendo algo errado, mas porque naquele momento não estava alinhado com o tempo e com o propósito de Deus. Às vezes as suas intenções e motivações são boas, mas não está alinhado com o tempo e com o propósito de Deus. Não importa se a tua motivação é boa, se a tua intenção é boa, se o teu método está errado. Tua motivação precisa estar debaixo da palavra de Deus, da direção de Deus, alinhado com o tempo e com o propósito. Porque não adianta ter intenção boa. Tem um ditado popular que diz que de intenção boa o inverno está cheio. Mas temos que estar alinhados ao tempo e ao propósito. E aí o apóstolo Paulo ele vai entender isso. E ele estava na Antioquia. E seguindo o plano inicial dele, o propósito inicial do seu coração, ele vai pegar noroeste. E ele vai chegar em Listra, Derbe e Ícono. Chegando naquele lugar, ele pensa, pronto, já estou indo pregar em algumas igrejas que eu estive no passado. E agora eu preciso avançar. Para onde eu vou agora? E ele é acompanhado dessas pessoas que estavam lhe dando suporte, somando, agregando. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar a primeira direção. No seu coração ele toma uma atitude. O meu propósito, o meu desejo é ir para a Ásia. Mas o Espírito aparece e diz, não vá para a Ásia. Pela segunda vez ele vai insistir, vai permanecer, vai continuar. Ele vai avançar, mesmo que um caminho não tenha dado certo, não significa que por conta disso tu vai ter que paralisar. Não é porque uma porta não abriu em um lugar que não seja Deus te dando uma direção para avançar. Não é porque alguém não te deu a oportunidade para pregar, fazer a campanha da vitória, alguém para você orar, que você vai retroceder e largar. Lembra que eu falei no início? O não te prepara para a novidade de vida, para o sim de Deus, para as novas visões de Deus, para o novo mover de Deus. O apóstolo Paulo não parou no não. E aí ele tentou de novo. E agora a intenção era ir para Bitínia. E o Espírito Santo de Deus disse não novamente. Aí então vai aparecer uma visão do Senhor. O Senhor vai dar uma visão clara, uma visão aberta, uma visão diretiva que vai nortear os seus caminhos. E toda visão de Deus se cumpre. Toda visão de Deus, Ele envia a providência. Toda visão de Deus, Ele se responsabiliza. Tudo que vem de Deus, Ele é o único que pode fazer se cumprir. E não houve uma visão na palavra de Deus que Ele deu que não se cumpriu. Então escuta só. Toda visão que Deus te dá, sendo da parte dEle mesmo, sendo você certeza do que Ele está falando, Ele é fiel para cumprir. Então acredita na visão que Deus te deu. Acredita na direção que Deus te deu. Que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus. E que teu coração hoje receba coragem, receba força para avançar na visão. Avança. Avança. Parece loucura o que Deus está te mostrando. Porque veja só, eu preciso que você entenda algo. Preste atenção em mim, porque eu vou agora mostrar. Preste atenção. Ele estava na Antioquia, que é o mapa, tá certo? Antioquia era aqui. E ele vai se deslocar para noroeste para seguir em direção às igrejas, para visitar as igrejas novamente. Então ele vai chegar em Listra, Derbe e Ícono. Ele vai chegar aqui. E o desejo dele é ir para a Ásia. A Ásia está na esquerda. Mas o Espírito Santo diz que não. E aí ele vai insistir, vai tomar outra decisão de forma voluntária. Ele vai tomar a decisão, não é nada de misticismo, espiritualismo, nada. Ele decide, eu tenho uma palavra, um propósito, um objetivo, eu preciso fazer a minha parte. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque a gente espera algo místico. E Deus me trouxe aqui para te dizer, abrindo esse parênteses agora, pare de espiritualizar aquilo que Ele mandou você executar. Pare de espiritualizar aquilo que Ele já te deu ordem para fazer. O apóstolo Paulo poderia pensar, não, vou esperar um arrepio, não, vou esperar algum profeta dizer meu nome, não, vou esperar ver a cor da bandeira, não, vou esperar que Deus me revele. Você já recebeu uma palavra, você já sabe o que tem que fazer, então não espiritualize aquilo que Ele mandou você executar. O apóstolo Paulo sabia que apesar de algumas coisas não estarem dando certo, ele precisava continuar debaixo da palavra. Ásia deu errado, Bitínia estava aqui e deu errado também. Quando a Ásia deu errado, ele decidiu fazer a volta para poder
fazer todo o percurso das igrejas de voltar a Antioquia. Quando ele vai dar a volta, ele tenta ir para Bitínia. E o Espírito Santo diz não novamente. Então, de forma geral, aqui era a Ásia e aqui era a Bitínia. Esquerda e direita. O Espírito Santo disse não para um e não para o outro. Então ele seguiu na direção da Mísia. E de repente ele chega em Troade e ele recebe uma visão. Troade já fica mais para frente. Nem foi para a esquerda e nem foi para a direita. Ele seguiu em... Nem foi para a esquerda, nem foi para a direita. Ele foi em... Ele seguiu em frente. Porque quem está disposto a avançar em frente, sem titubear, sem dúvida, sem vacilar o seu pé para a direita ou para a esquerda, são as pessoas que vivem verdadeiramente o propósito de Deus, o novo tempo de Deus. Sabe o que o Senhor me trouxe aqui para te dizer? Josué capítulo 24. Ele disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, desviem o seu pé para a direita, desviem o seu pé para a esquerda, para seguir aos falsos deuses, para seguir as concupiscências da carne, mas eu decido servir ao Senhor. Sabe o que é isso? Só chega no lugar certo, na direção certa, quem está disposto a obedecer o caminho reto, o caminho de retidão, o caminho de obediência. Não desvia o teu pé para a Ásia, não desvia o teu pé para a Bitínia. Larga os teus planos e segue a direção em frente, avante, porque o Senhor vai te mostrar o caminho, o Senhor vai te revelar a direção, o Senhor vai te dar a estratégia. Ele chega em Troade. Quando ele chega em Troade, ele vai ter uma visão. E tem lugares que é lugar de receber promessa. Mas se a gente ficar apegado aos lugares da promessa, a gente nunca vai desfrutar da concretização delas. Troade é um lugar que Deus traz uma visão. Mas não é porque Deus se manifesta, não é porque Deus testifica, não é porque Deus aparece, não é porque Deus fala que seja o lugar da permanência. É um processo passageiro. Cuidado para não permanecer em lugares que Deus já não quer mais. Cuidado para não continuar fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Tem lugares que é lugar de fazer promessa, mas você não é alguém que só carrega a promessa. Você é alguém que vai desfrutar da palavra de Deus. Então entenda, lugares de fazer promessa são passageiros. Lugares da concretização da promessa vai precisar que você se movimente, vai precisar que você saia do lugar, vai precisar que você acredite na visão. O apóstolo Paulo está em Troade. A visão é: vai para Macedônia. Uma visão irracional, porque não havia igreja escrita, registrada na Macedônia. Não havia um cristão na Macedônia. Não havia ninguém naquele lugar. É recomeçar. É ir para um lugar para recomeço. É ir para um lugar para fazer as coisas do princípio. É ir para um lugar onde ele não tem ajuda, suporte. Não vai ter uma casa, não vai ter recurso. É ir para um lugar novo. Foge da naturalidade, da racionalidade humana. E às vezes Deus está te pedindo isso. Seguir em direções contrárias às decisões do mundo. Seguir em direções irracionais para o mundo, mas racional a tua fé. Porque você não anda debaixo daquilo que você vê, mas daquilo que você sabe. A sua fé está diante de Deus. Você não precisa ver o chão para pisar. Você sabe que se pisar no buraco, Ele vai estar lá te sustentando e não deixando vacilar o teu pé. Troade, lugar da promessa. Macedônia, cumprimento de promessa. Macedônia era um novo território, uma nova geografia. Macedônia era um novo tempo. Macedônia era um novo mover, um novo nível de intimidade, um novo nível de movimentação espiritual na terra, um lugar de libertação, um lugar de salvação, um lugar de batismo, um lugar de edificação de uma nova igreja, um lugar onde o Senhor proveu o alimento, o sustento, uma casa. Tinha uma mulher chamada Lídia naquele lugar, que recebeu eles em sua casa. Eles não tinham nada naquele lugar, não tinha estrutura, não tinha dinheiro, mas o Senhor providenciou alguém, crente o suficiente para financiar a obra, crente o suficiente para dar sustento. Você está entendendo o que Deus está falando? Quando você obedece à visão, mesmo que pareça loucura na terra, mas você reconhece a palavra que recebeu de Deus, você começa a ver Deus se movimentando para providenciar e fazer cumprir a visão que Ele te deu. A visão que Deus dá, Ele cumpre. Repita para alguém do teu lado: a visão
que Deus dá, Ele cumpre. E você aí duvidando. Deus diz assim, irmão, vai lá naquele banco, mas eu não tenho nem conta, vai lá. Deus diz assim, vai lá naquele médico. E você diz, não, mas já disseram que não tem jeito. Vai. Deus diz assim, ó irmão, se muda, pega as tuas trouxas e vai para tal canto. E você diz, não, mas lá eu não conheço ninguém, lá não dá. E agora? Irmão, vai. Deus não está pedindo a tua opinião e a tua aprovação. Está pedindo a tua obediência. Porque quando Ele dá uma visão, não é o teu recurso, a tua capacidade, a tua força ou a tua coragem que vai fazer você viver a completude. Mas é a tua disposição em obedecer, porque a providência vem dEle. O recurso vem dEle. A concretização da visão vem dEle. E o que você precisa fazer? Obedecer. Obedecer a visão que Deus está dando. E o apóstolo Paulo recebe uma visão e ele obedece de prontidão. Ele não deu justificativa, argumentação ou desculpa. A gente tem que parar de ser crente mimimi que fica debatendo com Deus. Você já viu isso? Aluno querer ensinar professor. Você já viu um negócio desse? Filho querer mandar em pai. Nesse mundo pode até ter esses negócios tronchos aí. Mas crente não é assim não. Então quando Deus te der uma visão, não é hora de se questionar, de murmurar. É hora de obedecer. Joga as tuas argumentativas fora, tuas justificativas fora, tuas desculpas fora. As tuas dificuldades fora. Não é hora de você arrumar desculpa, mas é momento de encontrar solução. Qual é a solução para o teu problema? Obedeça. Porque Ele vai trazer o recurso. Ele vai trazer a providência. E veja isso. Me diga uma visão de Deus que deu errado. Me diga. Me diga aí. Agora, quando a visão é da carne, dá errado sim. Como discernir? Como saber? Se o que a gente está vendo, o que a gente está recebendo é de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. O Senhor dá discernimento espiritual. Porque nem tudo que é visão significa que é concreto. É aquele simbolismo, é aquilo que é concreto para a gente fazer exatamente o que está escrito. O que está sendo visto. Discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 12, Deus dá sabedoria àquele que pede, àquele que quer, o dom do Espírito. Deus dá sabedoria. Aquele que é disso espiritual, discerne o que é espiritual, o que vem de Deus. Como eu saber que a minha visão é de Deus? Se tiver debaixo da palavra, é de Deus. Se não tiver, pode jogar fora. Porque a regra de fé e prática da nossa vida não é o que eu sinto, não é o que eu vejo. Porque tem gente que está vendo o vulto e achando que a vida dele é dominada por Satanás. Não, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está em concordância com a tua visão, a visão é de Deus. Mas se a tua visão estiver em discordância com a palavra de Deus, descarta. O meu conselho? Analise, ore, jejue. O meu conselho? Busque discernimento, sabedoria. O meu conselho? Busque a opinião de gente mais experiente, mais madura, dos seus líderes, seus pastores. Mas não ande em desobediência a Deus. E também não ande conforme os seus planos e o seu querer. Porque quando a gente anda debaixo da visão de Deus, da palavra de Deus, dá certo. E é muito melhor do que o que a gente planejou um dia. A sua palavra diz em Isaías que os sonhos dele são maiores do que os nossos. Os planos dele são maiores do que os nossos. A palavra dele diz em Jeremias que os planos dele para a nossa vida são planos de bem, planos de paz e não de mal. A sua palavra de Deus diz para nosso respeito que aqueles que andam debaixo dos seus caminhos, esses vão comer pastos verdejantes. E mesmo que andem pelo vale da sombra da morte, não temerão mal algum, porque o Senhor, Ele estará contigo. Não te atribui dois pensamentos. Não é para a direita, não é para a esquerda. Várias vezes na palavra de Deus, no Antigo Testamento, ele usa essa expressão. Não desvie o teu caminho para a direita e nem para a esquerda, mas avança debaixo da palavra. Avança debaixo da visão. Avança debaixo daquilo que eu te mandei. Larga os teus planos, larga o teu querer e abraça a vontade de Deus. Abraça o novo tempo de Deus. Discernir, conselho. O apóstolo Paulo é alguém que tem experiência em visão. Atos dos Apóstolos, capítulo 9,
conversão foi debaixo de uma visão no caminho de Damasco. E Deus está me trazendo aqui para te dizer, lembra das experiências que eu já te dei um dia. Lembra do que a gente já viveu um dia. Lembra das coisas que eu já te mostrei que o povo disse que era loucura, mas você acreditou, obedeceu e viu se cumprir. Deus me trouxe aqui para trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Lembra das vezes que você tem experiência, testemunho com Deus, porque isso vai te dar um gás, isso vai te dar força, para que você veja essa visão e obedeça. Toda visão de Deus dá certo, se cumpre. Oh, aleluia, que bom que nós temos um Deus fiel. Irmão, se você vê todas as visões que Deus deu aos profetas, nenhuma caiu por terra. A visão que Deus deu a Isaías 120 anos antes, me pergunta, o tempo apagou assim ou não? O tempo apagou assim ou não? O tempo não apaga, ninguém impede, o demônio não impede, pessoas não impedem, o tempo não vai impedir. Quando Deus estabelece a sua visão, Ele cumpre. Talvez você esteja perguntando, tem algumas áreas da minha vida que não está se cumprindo. E você deve analisar, foi Deus realmente quem disse? Ou é coisa da sua cabeça? Porque eu já sonhei caindo de um penhasco e não caí. Escute isso. Eu estou caminhando já para o fim. E eu quero que você reflita bem, porque hoje é uma palavra de encorajamento. Encorajamento por quê? Porque você está atrasado, está vivendo um ciclo de frustração e de problemas na sua vida, porque você insiste em fazer as coisas do seu jeito. Mas quando você decide obedecer a visão e a direção de Deus, você vai começar a ver as coisas se movimentarem, você vai começar a ver novos ciclos se acontecendo, você vai começar a desfrutar da plenitude de Deus. Então, em nome de Jesus, larga o Waze. Porque você vai lá no Waze e bota assim, Adevec Caxangá, me dê a melhor rota. Larga o teu caderninho dos sonhos. Meu sonho é esse. O Waze já me levou para cada furada. Quem já teve aqui o Waze levou para um caminho horrível? Aplicativo vai te levar para o caminho errado. Pessoas podem te levar para o caminho errado. Mas Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é o bom pastor, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar direção, Ele vai te mostrar a longitude, a latitude, Ele vai te mostrar o território, Ele vai te conduzir ao novo tempo. E eu vejo pessoas na palavra de Deus que se não tivesse acreditado na visão, teriam uma vida totalmente frustrada. Você vai ver comigo Gênesis capítulo 12. Aquele que é o pai da fé, Abraão. O Senhor aparece para ele e diz, larga a tua terra e pega a tua parentela, sai da tua terra, pega a tua parentela e vai para a terra que eu te... Deus dá a visão. Deus mostra, Deus revela. Se ele não tivesse obedecido a palavra e é esperado no processo do deslocamento a visão, ele não vivia. Pare de querer de ter a visão completa. Porque às vezes a gente não sai do lugar porque quer ter a visão completa. Mas ele entendeu a palavra. No processo da obediência, Deus deu o resto, deu a visão. Gênesis capítulo 15, ele em dúvida quem seria sua herança. O Senhor apareceu para ele em uma visão. E na visão Deus disse, Abraão, olha para as estrelas do céu. A visão que Deus deu se cumpriu, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Far-te-ei, pai de multidões, a tua semente, que vai ser gerado em ti. Esta semente será o filho da promessa. Tu vai viver coisas grandes e firmes que não sei. José, Gênesis 37, teve duas visões de Deus. Ele se tornou não governador do Egito, seus irmãos se prostraram diante dele. Sim ou não? Toda visão que Deus dá se cumpre. Deus apareceu em visão para Moisés em Êxodo capítulo 3. Na sarça ardente, uma visão como uma chama de fogo no meio da sarça. Me responda uma coisa. Deus ali chama ele para libertar o povo do Egito. Ele libertou no poder de Deus, sim ou não? Sim ou não?
Mas eles precisaram fazer o quê? Não é possível, minha gente, que eu preguei esse tempo todinho. Obrigada! Se eles não tivessem obedecido, não desfrutava do plano de Deus, não desfrutava do novo de Deus, não desfrutava desse mover sobrenatural. A visão de Deus, Ele cumpre. E sabe a oração que eu quero fazer nesse momento? É uma oração que o profeta Eliseu fez no 2 Reis, capítulo de número 6. Fique de pé em nome de Jesus. A visão foi: estou cercado. O servo de Eliseu chega para ele e diz: estamos cercados. Os exércitos do rei da Síria vieram nos pegar. E agora? Eliseu era um homem de visão. Era um profeta. E todas as vezes que o rei da Síria tentava acabar com o povo de Israel, Deus mostrava em visão a Eliseu. E Eliseu instruía o rei de Israel e dizia: não vai para aqui, não acampa aqui, não faz isso. E aquele rei da Síria estava incomodado e mandou pegar Eliseu. O objetivo era parar com a visão. O objetivo era parar com o ministério profético. O objetivo era matar aquele homem. Então ele estava cercado. Cercado de impossibilidades para avançar. Cercado de impossibilidades para fazer a vontade de Deus. Cercado para morrer. E ele ouve aquela notícia do servo. Em vez de ficar com medo, em vez de se render, ele ora. E ele pede a Deus: Senhor, abre a visão dele, para que ele veja. E a oração fez com que aquele servo discernisse o campo espiritual. Ele recebeu uma visão de Deus. E ele viu que os anjos, o exército de Deus, era muito maior do que a oposição que se levantava para matar eles. Deixa eu te falar uma coisa nesse momento. Eu quero orar para que Deus te dê visão. E você veja pelos olhos espirituais o que Ele está fazendo ao teu favor. Você não vai parar. Você não vai morrer. Você vai avançar. Pai eterno, em nome de Jesus, que assim como tu usou Ananias para orar na visão do apóstolo Paulo, neste momento eu te peço, agora vai tirando todas as escamas dos olhos e revela o teu poder, a tua providência, o teu mover, Senhor, em nome de Jesus, dá visão neste momento para o teu povo e faz eles avançarem em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Preste atenção nas direções que Deus vai te dar a partir de hoje. Fique ligado no Espírito e seja fiel e obedeça. Nesse momento, de forma rápida, eu vou contar até 3. Meu tempo passou. E eu preciso que você, que não está nos planos de Deus, seu nome não está escrito no livro da vida. Você que quer viver, está vivendo até hoje debaixo dos seus planos e está vendo tudo dando errado. Deus me trouxe aqui para te dizer, se você viver debaixo da visão da palavra de Deus, você vai começar a ver sim de Deus chegando para a tua vida, o teu nome escrito no livro da vida. Talvez você veio até aqui hoje e está vivendo um maior tempo de frustração sobre a tua casa. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, larga o teu querer, os teus planos e o teu propósito e abraça a minha palavra, o meu querer que eu tenho para a tua vida e você vai desfrutar de uma vida plena no Espírito Santo. Eu vou contar até 3. E você que deseja fazer uma aliança com Jesus, entregar o seu coração arrependido, contrito diante do altar, confessando que Ele é teu único Senhor e Salvador, e que quer receber Ele na sua vida, para o seu nome ser escrito no livro da vida, você vai sair do seu lugar. Sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar por você junto com o pastor, com toda a igreja. Eu conto 1. Não importa se os teus planos foram planos maléficos. O Senhor perdoa, limpa, lava, purifica. Não interessa o que você fez até hoje. Ele te justifica. Eu conto 2. Sai do teu lugar. Eu vou contar 3. Jesus te ama. Ele te perdoa. E você toma a decisão hoje se quiser. Vem para Jesus. Vem, princesa. Jesus te ama. Vem. Jesus te ama, princesa. Olha para cá. Olha para cá, princesa. Jesus te ama muito. Cadê a segunda vida? Cadê você?
Até hoje estava dando errado porque era do teu jeito. Vem pro altar de Deus que você vai começar a ver o mover de Deus sobre a tua casa. Cadê a segunda vida? Eu conto 3. Vou entregar o microfone agora. A escolha é sua. Vem. Se você está aí, está se deslocando, levanta a mão que eu te espero. Vem, minha linda. Jesus te ama. Vem. Cadê a terceira? Cadê você? Meu tempo estourou, irmão. Não quero que o pastor Moisés puxe meu paletó, meu blazer. Eu sou menina. Cadê você? A terceira vida. Vem viver os planos de Deus. Pessoas te abandonaram na caminhada. Pai te abandonou, mãe te abandonou. Muitas pessoas te deixaram no meio do caminho, mas o Senhor não vai te abandonar. Ele é fiel para fazer na sua vida. Venha, jovem. Venha, Jesus te ama. A gente vai te esperar. Terceira vida, está vendo ali? Não importa quem te rejeitou, não importa quem te abandonou, o que importa é que Ele sempre vai estar aqui, de braços abertos para você, dizendo: vem filha, eu te amo, vem! Terceira vida chegou, vem cá, jovem. Cadê a quarta? Cadê você? Você vai insistir em viver desse jeito? Misericórdia. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Se você quiser, saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Enquanto eu estiver fazendo essa oração, se você quiser vir, ainda dá tempo. Entregue sua vida ao Senhor. Não há como você receber direção se não for nos caminhos do Senhor, se não for debaixo da orientação do nosso Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por essas vidas. Pai, te rendemos graças, Senhor, por essas vidas que se renderam aos teus pés. Sabemos que foi o teu Espírito Santo quem as convenceu. Do contrário, Senhor, elas permaneceriam lá no lugar onde estavam. Mas nós cremos, Senhor, que a partir de hoje, o Senhor tem uma nova história para escrever na vida de cada um deles. Agora eu quero te pedir, apague os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida. E a partir de hoje, Senhor, escreve uma nova história para cada um. Nós, como igreja, queremos profetizar um caminho de bênção, um caminho de paz, um caminho de prosperidade sobre eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Faça barulho de festa. Isso é uma mensagem para vocês. Sejam bem-vindos à família de VEG. Parabéns, essa foi a melhor decisão da sua vida. Jesus tem uma nova história para você e Jesus te ama. Nós temos um presente para entregar para vocês. Lá dentro, numa salinha, vocês vão receber um livro que vai ajudar vocês nessa nova trajetória, nessa nova caminhada. Mas vocês também ganharam uma família enorme que vai estar orando por vocês. Dá uma olhadinha para trás aí. Essa é a família que vai orar por vocês a partir de hoje, tá bom? Acompanhe esses conselheiros aqui. Eles vão até uma salinha para pegar seu nome, orar por vocês. Glória a Jesus.